Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 2. Todos encontraram? O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com o juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês me desobedeceram? Até aqui. Senhor, te damos graças e te louvamos, porque o Senhor se manifesta no nosso meio. O Senhor está conosco. E que não seja eu ministrando, não seja eu na minha condição humana, mas seja o Senhor falando através de mim. Pois como teu servo me coloco nas suas mãos e manifesta, Senhor, o teu entendimento através do Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Eu quero nessa noite, junto com vocês, entendermos um pouco a nossa história de vida com Deus. E uma das perguntas que eu quero fazer para você: quanto tempo faz que você se converteu? Quanto tempo faz que você conheceu Jesus? Você lembra de quando você conheceu Jesus? Como você se achegou a Ele? Foi através de um problema, de uma dificuldade, de algo obscuro que estava passando sobre a tua vida, e você ouviu falar de Jesus e se achegou a Ele? Você lembra com exatidão por que você veio até o Senhor? Traz à memória isso. Porque nós tivemos um encontro com Jesus. Nós decidimos por Jesus. E como nós lemos aqui, esse texto que nós lemos é pouco antes da morte de Josué. Josué entra na terra prometida porque ele é incumbido conquistar a terra prometida. E ele entra a conquistar a terra prometida guiado por Deus, orientado por Deus. E aí ele começa as suas batalhas destruindo Jericó, que era a cidade mais fortificada. Depois ele destrói Ai, uma cidade pequena. Mas na cidade pequena eles tiveram um incidente e morreram mais de 30 homens. E eles obtiveram uma derrota vergonhosa. E Josué perguntou para Deus: Deus, por que nós sofremos essa grande derrota? Por que o Senhor nos traz a vergonha? E Deus fala: no meio do povo há pecado. A capa de Acã e os ouros que pegaram de lá não era para ser pego. Eles desobedeceram uma ordem. Grave isso. E eles continuaram e conquistaram toda a terra prometida. E aqui é o momento onde ele tinha acabado de entregar as terras para as tribos, porque eles lutaram em conjunto, mas dentro da região, cada tribo ficou estabelecida com uma porção de terra. E eles tinham que expulsar os outros deuses da terra. Aí, como nós lemos aqui, Jesus, porque quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, é o próprio Jesus sendo o mensageiro dessa fala. Ele fala aqui, como prometi aos seus antepassados, não vou quebrar a minha aliança que eu fiz com vocês. Aí o segundo versículo: e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Quando você se converteu, quando você teve um encontro com Deus, você destruiu alguns altares, não destruiu? Você se relacionou com Deus no começo da tua história
eliminando um monte de coisas que você tinha. Você se esforçou, obteve vitória, e os dias se passaram. Infelizmente, eu deixei estes deuses surgirem de novo na minha vida. Por que surgiu isso? Porque nós somos maus. Nós temos a semente do pecado implantados dentro da gente. Então, por natureza, nós somos maus. E Deus vai trazer esse entendimento ao humano, à pessoa. A cada pessoa, um ser humano, ele vai trazer esse entendimento no milênio. Que o problema muitas vezes não é o diabo, somos nós. Porque nós atribuímos muitas coisas a ele. Mas não é só ele o responsável por isso. Porque nós temos a semente do pecado e nós vamos ter que travar uma batalha até nós encontrarmos com Jesus ou Jesus nos levar. Nós vamos ter que travar essa batalha de destruir esses altares, de tirarem essas circunstâncias que eu vim para Jesus, fiquei liberto e de repente passo a viver novamente essa condição de estar preso a situações que no começo do meu cristianismo, quando Jesus se apresentou comigo, eu me libertei. E na sua caminhada, de repente, eu começo a trazer. E não percebendo isso, eu começo a desobedecer a Deus. E o desobedecer a Deus traz algo muito sério. Portanto, agora lhes digo que não expulsei da presença de vocês. Eles serão adversários, os deuses deles serão como uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor falou, todos os israelitas, o povo, começou a chorar em alta voz. O que o anjo estava querendo dizer aqui? Porque vocês não retiraram os altares, porque vocês me desobedeceram, não confiaram em mim, na caminhada que eu propus para vocês. Vocês não acreditaram na minha aliança que eu tinha com você, que eu tenho com você. Deus não retira todos os deuses da terra. Por que Deus não te retira todos os deuses da terra? Eu me perguntei. Porque eu os mantive. Pela minha desobediência, eu não retirei ele. Por trazer de novo à memória algumas coisas na minha história de vida que eu vou estar falando para vocês, da nosso relacionamento com Deus, eu não tirei. Deus permite que eles fiquem. E com isso o povo se corrompeu. E se você estudar o livro de Juízes inteiro, a situação é de um povo oprimido, escravizados pelos moradores da terra que eles conquistaram. Eles são afligidos, e Deus levanta Otaniel como o primeiro juiz para livrar o povo da sentença, porque eles tinham se afastado de Deus. E Otaniel, o primeiro juiz, vem e traz novamente a lembrança ao povo. O povo se arrepende, volta para Jesus, e são 80 anos de paz. Aí novamente acontece algo. Aí vem Sangar, vem Débora, Gideão, Sansão, juízes após juízes vêm. Mas o que o livro de Juízes nos traz é: relaciono com Deus, tenho um encontro com Deus, minha vida começa a ser normal, eu me abandono a Deus, começo a relacionar-se com outros deuses, e aí eu começo a sofrer perseguição, fome, começa a sofrer, o povo começa a clamar a Deus, e Deus ouve, e restauração, começa a ver tudo de novo. E infelizmente, nos dias de hoje, nós podemos ter esse ciclo sobre as nossas vidas, de não viver uma intimidade com Deus constante, porque
nós não nos apercebemos que a semente do pecado começa a falar dentro da gente. A semente adâmica dentro da gente começa a falar. Por isso que Paulo, quando ele fala, a minha luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades nas regiões celestiais. Porque se eu não estou ligado em Cristo, eu não tenho força para vencer aquilo que um dia eu fui vitorioso no começo da minha caminhada com Deus. E eu tenho que estar atento à minha história de vida. Porque se no começo do teu relacionamento, da tua história de vida, você liberou perdão, você decidiu perdoar e o perdão houve, e na caminhada com Deus isso foi liberto, mas os dias fizeram com que isso voltasse. Eu estou retornando para trás. E não espere ter uma vida abundante se isso não for resolvido. Se você teve qualquer incidente quando você veio para Jesus, e Jesus trouxe liberdade, te tornou livre, e hoje você começa a ter as mesmas práticas, começa a não se relacionar com Ele quando você se relacionou. E nós costumamos dizer o primeiro amor. O primeiro amor com Jesus é fantástico, é grandioso, porque você se entrega completamente para Deus. E aí de repente você começa a ouvir circunstâncias, começa a ouvir pessoas. Vai devagar, que relacionamento com Deus não é assim não. É tudo homem, é tudo gente. Isso aí as pessoas falham, as pessoas erram. Mas se eu provei ao contrário destas palavras, por que eu dou ouvido a estas palavras? E Deus é culpado por isso? É porque eu dou ouvidos. Por isso que o Senhor pergunta para eles: por que vocês me desobedeceram? E muitas vezes eu tenho percebido e eu tenho tomado cuidado com a minha vida, sendo vigilante com a minha vida, porque eu preciso saber se é Deus que me levou para o deserto pelo Espírito Santo, a viver a aprovação que eu preciso viver para ser aprovado, ou é porque eu estou errando e deixando de confiar em Deus, e hoje eu não desfruto da liberdade em Cristo que eu tinha, porque eu não estou escolhendo isso. Porque eu tenho me perguntado nas minhas batalhas, nas minhas lutas: Deus, sou eu que estou errando, ou o Senhor está me pondo à prova acerca do que eu tenho vivido? Por que eu tenho vivido isso, meu Deus? E muitas coisas, quando você está perto de Deus, quando você busca em Deus, você descobre que muitas coisas são provações. Eu estou sendo preparado, eu estou sendo aprovado para algo maior daquilo do que eu imagino, mas eu estou sendo testado. E quando não é isso, o tormento vem sobre a minha vida, eu não tenho paz. Aí certamente são escolhas que tenho feito errado, depositado confiança em homens, e o principal homem, eu. Porque essa palavra do Senhor, que maldito o homem que confia no homem, não é confiança no outro, porque da tradução do original, maldito o homem que confia em si mesmo. A tradução correta para o entendimento de homem confia em homem é em si mesmo. Quantas vezes eu confiei que eu ia resolver as coisas e não resolvi? Quantas vezes eu acreditei na maior boa fé do mundo que eu podia resolver, ajudar o meu irmão, e eu fui frustrado nisso, porque eu confiei em mim. E essa confiança em mim me leva a ficar longe de Deus, me leva a ficar inquieto.
E essa batalha o Senhor me fez enquanto eu estava me preparando, que essa luta é minha, não é dele. Essa luta não é de Deus. Essa luta é minha. Porque eu que não tenho confiado nele. E aí a gente vai para o texto lá de Esther, no capítulo 8, e nós tivemos o ano de Esther 1917, isso faria mais de um século, né? Aí eu teria uns 160 anos aqui, estaria ministrando para vocês. Mas, não mais, né? Uns 300 e, meu Deus, seria velhinho, viu? Esse ano de Esther, a gente trabalhou muito, e talvez você lembre. Se você não lembra da história, eu vou dar uma explanada bem rapidinho para você. Esther é uma rainha que se tornou, depois que Vaste abandonou o seu posto, por um motivo que ela tinha razão em fazê-lo, que ela não quis se expor à vergonha para os outros reinos, e durante um ano foram levantadas separadas moças, para que o rei escolhesse uma e se casasse com ela. E Esther foi essa mulher, filha de judeu, sobrinha de Mordecai, e ela se tornou rainha. Em um momento da história, eles têm um adversário, Amã, que odiava o povo judeu. E esse Amã criou um decreto de morte para o povo judeu, que a tal dia, do mês tal, do ano tal, nós pegaríamos em armas e vamos eliminar o povo judeu, o povo de Israel que está cativo aqui na Babilônia. E feito isso, ela ficou sabendo disso. Ela não, Mordecai ficou sabendo disso. E aí ela chama a Esther e fala: Esther, com certeza você foi colocada como rainha junto com o rei Xerxes. Não foi à toa. Talvez seja para você livrar o nosso povo da morte. E aí Esther fica meio assim. Mordecai fala: você sabe do chamado que há sobre a tua vida. Se você não cumprir, Deus vai levantar outro, mas com certeza é você. E o rei não recebia ninguém diante dele há alguns meses. Então ela propõe, ela falou: se eu entrar na presença do rei, o rei vai me matar, porque ninguém pode entrar na presença do rei. E ela toma uma atitude de jejuar 3 dias. E é jejum de todo mundo, até os animais não comeram nesse jejum. E houve esse jejum e ela falou: se é de Deus e eu morrer, vou morrer. Mas se não for, Deus vai. E ela entra na presença do rei, o rei não a mata e quer ouvir o que ela tem a dizer. E ela propõe um jantar, arma tudo, e Amã é desmascarado. E Amã é morto, no capítulo 7. Porque eles intentaram, fizeram forca para matar Mordecai. Então toda essa situação, mas existia um decreto estabelecido. Esse é o ponto que eu quero. Existia um decreto feito. E decreto, o rei, selado pelo anel do rei, não existe revogação. Não existe como voltar atrás. Só pode ser voltado atrás em nenhum momento. E aí o rei explica para a rainha toda essa condição no capítulo 7, no capítulo 8 de Esther. E ela fala: o que nós vamos fazer? Aí Mordecai tem a seguinte ideia. Ele é estabelecido para cuidar de todos os bens de Amã que passou para Esther, e ele é levantado como um dos como que fala? Conselheiros do rei. E ele propõe que o judeu pegue em armas, porque o judeu no cativeiro não tinha arma nenhuma. Eles não podiam empunhar armas. Então eles tinham que pegar em armas e lutar pela sobrevivência deles. Então eles vão
e vão lutar. Em Gálatas, abre a sua Bíblia em Gálatas aí, 6, versículos 7 e 8. Todos encontraram? Deus não se zomba. Eu vou começar de novo. Não deixe se enganar. Diz Deus, não se zomba. Pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia na sua carne, da sua carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aqui entra a nossa história de vida de novo, do paralelo que eu estou fazendo com Esther. Essa batalha é minha, e eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Se eu parei de perdoar, mas ele me fez algo, isso aqui. A palavra do Senhor fala para nós perdoarmos. Se alguém fez qualquer coisa com você, o Senhor fala para a gente apresentar ele diante dele, entregar na mão dele. E eu, como homem, tenho que fazer o quê? Fazer o bem, praticar o bem, porque a seu tempo eu vou colher. E aí tem uma vírgula, se, e tem uma vírgula e tem um se não desanimarmos. A nossa caminhada com Deus é uma maratona, de permanecer indo à frente, independente do que eu estou vivendo, das lutas que eu estou vivendo, do vale da sombra da morte que eu estou passando. A nossa vida não pode ser pautada por essas situações. Me injustiçaram lá no emprego, promoveram um outro que é corrupto, que faz um monte de coisa errada, e eu estou aqui. Continue fazendo o bem, continue indo em direção a Deus, continue se relacionando a Deus, porque a condição da vitória vem na condição se eu não desanimar. Eu tenho que ser constante. Um relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, ela não pode ser pautada por altos e baixos emocionais que eu venha a ter. Eu posso chorar sim, porque o Senhor me colocou à prova e as coisas estão difíceis. A tentação pode vir, mas a própria oração que Jesus nos deu, Ele fala que vai nos dar força, nos apartar da tentação. A palavra de Deus é rica em todas as circunstâncias que eu venho precisar de ajuda naquilo que eu estou vivendo. Só que eu tenho isso quando eu observo-a, quando eu passo a ler, como eu posso a perceber pela revelação do Espírito Santo os textos bíblicos e me ponho de pé. Porque quando eu não faço isso, eu dou legalidade a sofrer. Deus não vai tirar, Deus vai deixar, porque sou eu que tenho que lutar com essas situações. Quando a palavra de Deus fala, eu tenho que amar o meu inimigo, não é fácil amar o inimigo, porque ele não desce. Mas Senhor, me ensina a amá-lo, até pregar para ele seja salvo. E se ele não quiser ser salvo, o problema é dele. Mas se ele precisar da minha ajuda, eu quero ajudá-lo. Mas vê se dá força aí, Deus, porque não vai ser fácil não. Mas eu tenho que desejar fazer o bem, porque a seu tempo eu vou colher. Ao tempo que o Senhor determinar, eu receberei toda a bênção. Mas lembro-me, se permanecer firme. E eu lembro que
na minha história de vida com o Senhor, eu nunca vivi um dia fora dos átrios do Senhor, sem Deus no meu coração. Vivendo dificuldades, tendo falência de empresa na minha vida. Uma das coisas que eu nunca quis foi querer ficar longe de Deus. Isso eu nunca quis. Nunca. Por mais dor de traição que eu tenha vivido, como vivi, falência da empresa, dificuldade financeira, ajuste nos relacionamentos. Uma das coisas que eu sempre quis, e eu lembro que a primeira vez que eu ministrei, que eu preguei, foi numa vigília, e o tema que o Senhor me disse, o tema é querer. Você quer? Você deseja? Eu lembro que com meus 20 anos, 21, esse era o meu sentimento de me relacionar com Deus. Eu queria. Não me importasse se o meu amigo ia gostar de mim ou não. Tanto é que na vila, no meu grupo social de adolescente, no meu grupo social de jogar bola, eu muitas vezes jogava bola porque eu era o dono da bola. Eu jogava bola porque o meu pai fez as traves no campinho. Porque eu não largava Deus para nada. Palavrão não fazia parte da minha boca. Eu tinha um querer estar com Deus, sem saber o que eu queria realmente no entendimento completo. Mas Deus colocou no meu coração, colocou essa semente: queira sempre eu, Clóvis. E isso não me isentou de falência, de dificuldade, de situações corriqueiras de uma vida social, uma vida nesse planeta, nesse mundo. Mas eu me lembro que eu preciso querer Deus. E as lutas eu tenho travado até hoje. Porque essa luta, a arma foi dada a mim. A luta foi dada, esse poder foi dado a mim. Da oração, do jejum, do permanecer firme e buscando em Deus todas as coisas. Mesmo que talvez elas não existam no momento que eu mais precise. No momento que eu mais precise, talvez Deus virou as costas para mim e disse: você tem que aguentar mais um pouco. Você tem que estar firme mais um pouco, porque falta pouco para você ser aprovado. Porque quando Jesus lá no Getsemane, ele ora e escorre lágrimas de sangue, quer dizer o quê? O emocional dele foi ao extremo. E sabe qual era o coração dele? Ele sabia que o que ele ia sofrer na cruz. E ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E muitas vezes eu cheguei a orar e pedir: Deus, se for possível, livra-me dessa situação. Livra-me deste momento, mas Deus, seja feita a tua vontade. Porque a palavra do Senhor nos ensina: não veio sobre nós tentação que nós não venhamos a suportar. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que me apropriar disso. Eu tenho que me apropriar porque Deus está falando, não sou eu que falo. Porque se sou eu confiando em mim, já fiz muita besteira. Mas toda vez, quando eu volto, eu vou travar a batalha e vou ser vitorioso. Mas eu preciso travar essa batalha. E isso, meu irmão, cai como racionalidade. Você não precisa falar em línguas. Você não precisa de um êxtase de louvor para viver isso. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12. Todos encontraram? Quase lá. Portanto, irmãos,
rogo-lhes pela misericórdia de Deus, para que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional. Eu tenho que fazer pensando. Eu tenho que tomar decisão no meu dia a dia. E talvez eu não esteja, entre aspas, cheio do Espírito Santo, porque eu não estou falando em línguas, eu não estou cortando cana, eu não estou voando, eu não vejo uma manifestação do Espírito Santo. Mas eu tenho que tomar decisão. Roubo ou não roubo? Xingo ou não xingo? Trapaceio ou não trapaceio? Me omito ou me posiciono? Isso é racional. Isso não é espiritual. É espiritual porque é reflexo do teu relacionamento que você tem com Deus. É espiritual por causa disso. Mas eu permaneço firme, porque eu quero ser firme no Senhor. Eu quero viver as bênçãos do Senhor por completo. Eu desejo viver a bênção do Senhor. Ontem à noite nós estávamos conversando, minha filha, ela estava dizendo, algo que o César falou é verdade. Eu não me lembrava, mas eu creio nisso. Aí no ensinamento, aí eu trouxe a memória e falei, as pessoas que vão morrer e vão para o inferno e conheceram Jesus, elas vão sofrer bem mais no inferno do que aquele que nunca conheceu Jesus. Sabe por quê? Eu estava no caminho certo e não me apeguei a ele. Eu conheci o que era certo e abandonei. Deus falou comigo e eu larguei-o. Deus falou para permanecer nele e eu não quis. Para esses que vão morar no inferno, que não é o lugar do homem, o peso vai ser pior, porque eles conheceram a verdade. A verdade os libertou, mas por não permanecerem, por não querer buscar, porque quando a gente parte para buscar Deus, meu irmão, eu costumo dizer que ser muito homem tem que ser muita mulher para permanecer em Deus fielmente. Porque você vai ter que dizer não para a sociedade. Você vai ter que engolir sapo por Jesus. Você vai ter que engolir situações de afronta, porque o Espírito Santo está pedindo para você, aquieta teu coração, o livramento. Você vai ter que se posicionar. E isso não é para qualquer um, não. Isso não é para qualquer um, não. Isso tem que ser para aquele homem e mulher de Deus que quer realmente uma intimidade com Deus. E quem decide isso sou eu. O Espírito Santo me ajuda. Como Jesus orou lá, que não vai nos tirar do mundo, mas ele fala, Deus, assim como Pai, assim como somos um, no capítulo 17 de João. Pai, como somos um, o Senhor e eu, nós somos um, eles são um comigo. Então eles dão a vitória a eles. Proteja-os, porque eles são um conosco. Você em Deus tem os poderes de Deus sobre a tua vida. Você aceitou Jesus? Você tem o poder de Deus em você. Porque ele habita não mais nesse espaço físico. Você pode até ficar chocado. O dia que a igreja sair daqui para um lugar 2 vezes maior, estrutura muito melhor, e aqui virar um bordel, uma casa de prostituição. E você passar aqui na frente, nossa, que pecado. Não é pecado não, meu irmão. Isso é uma casa, uma estrutura física, que hoje ela abençoa as pessoas que se sentam aqui. Daqui é casa de oração, onde o Senhor opera a bênção, porque é o momento que é para isso. Mas sabe onde Deus mora mesmo? É aqui dentro. É aqui dentro de você.
Quando você faz as coisas certas, Deus está com você. Quando você faz as coisas erradas, Deus está com você. Ele se entristece, mas Ele está com você. E quem decide isso novamente sou eu. E que nessa noite você possa entender isso, meu irmão. Você possa se aprofundar nesse relacionamento com Deus. Como eu disse para os irmãos lá hoje de manhã, e eu já disse isso aqui para vocês algumas vezes, o melhor relacionamento que eu tenho com Deus é o seguinte: Deus pilota um avião, um Boeing 990, que cabe 1000 pessoas lá dentro, que não deu muito acerto a venda dele, porque é um avião muito grande, não pode pousar em todos os aeroportos, tem um custo alto e não está levando muita gente. A turbina dele, meus irmãos, é maior, o diâmetro é maior do que esse salão aqui. E são 6 turbinas dessa para levantar aquele avião. E ele levanta e voa. E sabe quem é o piloto desse Boeing? Deus. Pilotando lá. Aí você vai escutar no alto-falante do avião dizendo: tripulação, aqui quem está falando é Deus, comandante desta nave. Estou pulando fora deste avião e vou dizer: não existe paraquedas para ninguém, mas eu vou pular. E as portas, as comissárias já estão abrindo a porta, e pode pular, que vocês vão ver eu lá na frente. E ele faz isso e pula. E você faz o quê? Você faz o quê? Você tem certeza que você vai pular atrás? Não tem paraquedas. Relacionamento com Deus é essa doidura. É porque Ele diz: tem fé, meu irmão. Fé é a certeza das coisas que não são visíveis, mas elas existem. Elas estão aí para nós. Mas como? Deus falou, está escrito, estou indo junto. E eu quero ser o primeiro a estar plainando assim do lado dele. E aí, Deus, o que a gente faz agora? Fica em paz. Lá embaixo a gente chega. Eu vou te salvar. Porque relacionamento com Deus é desta forma. Não dá para ser diferente. Não dá para fazer concessões. Não dá para eu opinar no caminho que Ele já tem pronto. Não dá para fazer isso. E se eu fizer isso, eu vou viver, vou estar na condição de luta. Não para aprovação, mas uma luta causada por mim. Por não praticar o bem, por não liberar perdão, por acreditar em homens, não em Deus. E eu confiar demais. Quem sustenta você no emprego? É Deus que te colocou lá? Ou é a tua capacidade humana de executar o serviço que você faz lá? Por melhor que você seja, meu irmão, por melhor eletricista que eu sou, por mais habilidade que eu tenho em resolver esses problemas, quando alguém diz: você é o cara, Clóvis, eu viro assim e falo: ó, o cara é lá, ele lá em cima. Eu só faço as coisas aqui. Que isso, Clóvis? Eu estou dizendo para mim: não acredito em você não, Clóvis, que sem mim você não faz nada. Quando eu respondo isso para alguém, eu estou dizendo para mim mesmo: Clóvis, não confio em você não, confio em Deus, porque Deus tem te dado essa habilidade e Ele tem te feito prosperar. E Ele vai fazer você continuar a caminhar em frente. Porque eu não quero travar mais lutas causadas por mim, por desobediência, por tomar atitude errada. Eu cansei de fazer isso na minha vida. E eu proponho e desejo, e que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração: dá um basta nisso na tua vida. Coloca esse assunto encerrado na tua vida. E você vai colher a seu tempo, se não desanimar.
o que o Senhor tem reservado para a tua história de vida. E se você não receber, e se a tua vida não mudar aqui embaixo, e aí? Você vai morar no céu, porque você foi fiel a Ele. Você foi fiel a Ele. Você tem noção que você pode morar no céu? Porque eu digo, meu irmão, tenho ministrado isso na sua vida, porque poucos sabem o que eu tenho vivido de luta. Poucos sabem quais têm sido as minhas batalhas. Porque eu tenho batalhas. E eu tenho lutas. E eu tenho lutas que sou aquela luta que eu tenho que ministrar para vocês. Deus vai me usar para falar com você. Essa é uma das lutas maiores que eu tenho. Porque eu não quero falar, porque muitas vezes eu enxergo. Eu não quero dizer aquilo que muitas vezes como homem tenho percepção. Que como homem com 50 anos adquiriu experiência e a sabedoria começa a fluir mais na minha vida. Eu não quero pregar isso, eu quero pregar o que Deus tem para revelar sobre a vida de cada um de vocês. Porque o meu alvo sobre aquelas vidas que eu tenho ministrado, sobre aquelas vidas que eu amo, é que eles morem no céu junto comigo. Porque eu não quero ter o sangue de nenhuma pessoa sobre a minha mão, porque eu preguei o que eu tinha que dizer como homem. Eu não quero ter esse sangue sobre a minha mão. Eu sei que muitas vezes a palavra do Senhor vem, e ela vem e pega pesado nas nossas vidas. E muitas vezes a gente começa a dar desculpa. Ah, mas é assim. Está na hora. Se posicione. Se posicione mesmo, meu irmão. Porque Deus, em tempos de dificuldade, é quando vem as maiores bênçãos sobre a tua vida. Nos dias mais difíceis, se você se posicionar e estar firme, é a época que você mais vai florescer. É a época que você vai mais dar fruto. Porque você escolheu permanecer em Deus. E escolher permanecer em Deus não é ser perfeito. Não é ser perfeito como a tradução em muitos textos da Bíblia fala sobre perfeição. No original, perfeição é atitude. Eu desejo perdoar, eu decidi perdoar, eu decidi mudar a minha vida, é decisão, mas eu continuo pecando, eu não consigo perdoar por completo. Você decidiu, deixa Deus fazer o resto. Porque você decidiu, isso é dele, e a perfeição há sobre a tua vida. Se Jesus voltar nesse momento e você decidiu perdoar, e a rusga ainda está no teu coração, você vai para o céu. Porque você decidiu perdoar. Porque você decidiu mudar a tua vida. Mas enquanto eu não decidir, enquanto eu não querer, vai acontecer o quê? Vai trazer problemas sobre a minha vida. E aí eu vou dizer, sabe o quê? Deus é culpado disso. Deus é responsável por isso. E nessa noite, tome posicionamento, meu irmão. Está difícil? Está grande a luta? Deus vai te... Ele te dá essa luta grande e difícil porque Ele sabe que você pode. Para encerrar, Gideão é um cara, para mim, grande, mas pequeno. Quando o anjo do Senhor chega para ele e fala lá o quê? Ó homem valente, você vai livrar o meu povo da mão dos medianitas. E vocês lembram o que ele responde? Ah, Deus, eu sou o menor da casa menor da tribo do meu pai. E Deus, e ele toda a condição lá, aí ele vai, primeira missão dele, tira o poste ídolo que está dentro da tua casa, que é o altar. O poste ídolo é imagina uma estátua gigantesca aqui de adoração. E ele, a primeira missão dele, vai lá e tira isso de dentro da tua casa. Sabe o que ele faz? Ele chama 10 servos e fala: qual que é o cara mais pobre
da família menor da casa, da tribo do meu pai, que tem 10 funcionários, 10 servos para tirar. Não. Ele levava a comida para a casa dele, pegava o trigo lá no campo, levava para a caverna, no lagar, malhava o trigo escondido, colocava nos sacos e provavelmente levava para casa na calada da noite para os midianitas não roubar. Ele provia para sua casa alimentação. E aí você fica falando: eu não posso, eu não consigo. Mas você tem batalhado tanto, você tem lutado tanto para conquistar. E você tem conquistado. São algumas áreas da vida tua que você não entregou para Jesus. E essas aulas se trazem derrotas emocionais, traz derrotas físicas. Mas você não parou de lutar. Está vendo um engano de Satanás sobre as nossas vidas? Nós somos grandes, temos força, somos ousados e nos comportamos como pequenos, que o diabo fala que somos. Como pecadores que pequenos, e Satanás fica acusando, e eu recebo isso, e fico cobrando isso. Percebo como somos enganados pelo nosso inimigo. Que nessa noite você se levante como um valente realmente, a tomar posição sobre aquilo que precisa ser tomado posição na tua vida, para que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido e você pare, nós venhamos a parar de ter variáveis diante de Deus, não lutas, mas variáveis inconstantes, acredito e não acredito, culpa a Deus e não culpa a Deus. Temos que parar com essa gangorra. Agora a luta, meu irmão, vou te dizer um negócio. Tá grande essa daí? Na hora que você se acertar com Deus, se prepare para o outro patamar, porque lá você vai encontrar a luta novamente. Só que Deus vai te dar a vitória muito maior do que a que foi a anterior. Se posicione. Se relacione com Deus para valer. Não fuja dos ensinamentos dele. Não fuja do ensino que ele tem trazido neste lugar de terça-feira. Na reunião dos homens, você é homem. Mas eu trabalho. Tem condições de cancelar o trabalho? Tem condições de fazer alguma coisa para estar aqui? Faça isso. Mas eu não sei. Coloque em oração diante de Deus. Eu sei que Deus vai abrir as portas e você vai vir para a reunião. Porque é um tempo de ensinamento para os homens. As mulheres têm o mova-se. Tem que fazer os mova-se para os homens. Eu estou meio parado. Mas eu estou emagrecendo, viu, pastora? A minha metade está firme lá. Não perdi tanto como ela, mas essa camisa não servia. Hoje serviu. Então, está me atingindo. Lembra que eu falei uma só carne? A outra parte minha está ripando. Mas eu preciso fazer. Temos uma atividade na igreja. Você fala, mas já promovi o irmão a pastor, já o César. O irmão César tenha sido agraciado com Deus pelo entendimento que ele tem da palavra, que anos ele estudou. Também foi capacitado como homem a ser professor de educação física. Ele traz uma atividade física para minha mãe não tem faltado um dia. Minha mãe tem 75 anos. E ela não tem faltado um dia. Depois que começou a vir, se posicionou. Ela não reclama mais de dores em casa, para você ter ideia. Porque eu ia subir para o meu apartamento, eu chegava, hoje estou com dor, filho. Passei. Ela não fala mais isso. Está cuidando. Se posicionou. Quer viver as bênçãos do Senhor? Se posicione. Te convido a você se colocar de pé. E o Senhor te alcance nessa noite. E eu vou fazer uma oraçãozinha bem... Oração, tá? Não vou chamar ninguém aqui na frente, não. E a minha oração vai ser até para você que é incrédulo, que não acreditou nada do que foi ministrado hoje aqui, que está com um monte de dúvida acerca do que eu ministrei nesta noite. Eu vou orar. E a gente não vai cantar muito também nesse momento, não. Por quê? Eu desejo e quero
que o teu culto racional neste momento, ele seja vivo, santo e agradável a Deus. Cheio do poder do Espírito, mas sem voar, sem falar em línguas, para você viver algo diferenciado da parte de Deus. Para quebrar, porque a gente pensa que muitas vezes o culto tem que rolar, tem que fazer como foi a primeira parte. A primeira parte hoje foi 10. Eu podia fazer igual na outra, mas eu estou desafiando ela ser igual, viva, santa e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Pai, te dou graças e te louvo. Como o Senhor nos ama, Deus. Como o Senhor nos quer bem. Como o Senhor deseja que se achegamos a Ti. Como é bom saber que o Senhor se importa conosco. E o Senhor não nos isenta das batalhas que temos travado. Por mais que nós perguntemos, Deus, para que isso? Por que isso? Estamos cansados dessas batalhas. E ficamos cansados como homens que somos. E por muitas vezes queremos desanimar. Mas nesta noite, Pai, a batalha que eu tenho que travar, eu travo porque o Senhor se revelou a mim. Eu travo porque o Senhor é santo. E eu quero estar debaixo da Tua santidade. De uma forma pensada eu faço isso, Deus. Eu quero Deus sobre a minha vida. Eu quero Deus em todas as áreas da minha vida. Senhor, dê força aos Teus filhos para que haja mudança. Dê entendimento de se aprofundarem no relacionamento contigo. Dê estratégia a eles, mostre a cada um de nós com clareza a hora que nós sentarmos a estudar a Tua palavra, ao sentarmos a ouvir o Senhor. E te peço mais, Senhor, se nós estivermos errando, se nós não tivermos, Senhor Jesus, criando um vínculo contigo, fala conosco até com um estranho na rua, uma pessoa que talvez nem seja de Deus, como o Senhor fez comigo. O Senhor enviou um mendigo para dizer coisas a mim e a minha esposa quando nós tínhamos loja, e ele nem salvo era, Deus. Mas nós precisávamos ouvir, e o Senhor enviou aquele mendigo na loja. Mas que nós venhamos ouvir da Tua parte, que precisamos nos acertar contigo, que precisamos estar firmes, sólidos em Ti, acreditando que o perdão foi liberado sobre a minha vida, acreditando que a libertação há sobre a minha vida, que a cura foi estabelecida sobre a minha vida, porque eu creio em Ti, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, não deixe de olhar para nós, não deixe nos desviar do Teu santo caminho, do santo relacionamento contigo, mas nos aproxime de Ti. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Continue nesse mesmo espírito. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar
nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, mais uma vez. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa
Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.